Graças a paz, gente. Desculpa o atraso. Meu celular deu um problema. Parece uma coisa. Sempre acontece uma coisa nessas lives. Sejam bem-vindos, vocês que estão entrando agora. Vou esperar a André entrar, né? Miqueias, André, Emily, Eduarda, sejam muito bem-vindos. Manhã entrou agora. Paz a todos, uma excelente noite. A gente vai aprender um pouquinho mais sobre escatologia na noite de hoje. Deixa eu dar uma olhadinha se a André já entrou. Oba, já vou convidando, que é pra gente não perder tempo. Gente, me perdoe, eu sempre sou pontual, mas hoje meu celular travou e não queria abrir de jeito nenhum a parte a parte do ao vivo. E eu disse, pronto, vou ter que ir agora, o que é que eu faço? Comecei a orar em línguas pra poder abrir. Convidei a André, deixa eu dar uma olhadinha de novo. Então, gente, esse mês todinho de setembro a gente vai estar falando sobre algum tema escatológico. Eita, E André, aí, me perdoe o pessoal, graça e atraso. paz. Jesus! Tá vendo aí o novo Ai, visual? deixa eu dar uma agitada. Meu Deus, que cabelo foi esse? Eu pensei que Agora vai ser era algum assim, ó. daqueles aplicativos. Eu tava pensando que era um Tô daqueles parec... aplicativos. Não, tô agora como o apóstolo Paulo. Tô careca como o profeta Eliseu. Não, Elias, careca também, então. Foi por que essa mudança? Só pra mudar? Não, só assim, né, só pra mudar não. Realmente eu tô ficando calvo, né? Aqui em cima já era, aqui nessa região. Aí eu tava ali aquele fradezinho, né, aqui em cima sem pelo nenhum. São Aqui já Francisco. tá aqui já tá caindo muito. Aí não tá combinando mais. Qualquer corte que eu faço, fica aquela falta de cabelo aqui. Sabe de uma coisa? Eu vou me render. Aí, tá, vou ter que cortar tudo. E a partir de agora vai ser esse visual. A menos Eita. que eu faça um implante, né? De repente pode sair um implante aí. Quem sabe é Deus, né? Mas é de Eita. família. Eu tô só Seu assumindo pai a era careca assim mesmo. também, não era? Isso. Eu tô até parecido com ele mais agora. Eu pensei que era a quarentena, que todo mundo que, tipo, eu tô aqui, eu oro, Deus, eu tô doida pra fazer uma franja, mas eu corto uma franja, depois eu vou me arrepender. Aí eu disse, por conta da quarentena, a gente só fica em casa e fica inventando coisas, mas Agora o sei pessoal não, estranha um viu? pouco. O pessoal estranha um pouco, mas daqui a pouco todo mundo se acostuma e vai ser esse o visual Ju mesmo. disse o quê? Ela gostou, ela não diz nada não. Ela achou engraçado. Ela que tinha que gostar, né? Ela me achou parecido com meu irmão. E eu também, viu? Meu irmão, eu tenho um irmão mais novo do que eu, que já é assim, calvo há muito tempo. Muito mais tempo. Eu fui guerreiro, eu aguentei até esses 44 anos que eu tenho agora. Meu irmão, meu irmão já com 30 e pouco já era assim. Aí ele assumiu esse tipo de corte de cabelo há uns 10 anos. Agora eu tô parecido com ele, tá vendo? Eita, que bom. Gente, a gente atrasou um pouquinho hoje para quem tá entrando agora. Paz para as meninas que estão entrando aí. A Nadia entrou, a Alane. Eu sei que tem uma galera que tá entrando também que segue André. E quem não conhece André, para mim, assim, Reverendo André, ele é Eita, assim, gente. Ele foi meu professor no curso de escatologia do isso reino. Foi mesmo. muito bom a escola escatologia do reino. E assim, para mim é uma honra, um privilégio muito grande ele ter aceitado meu convite para a gente estar falando hoje sobre arrebatamento e sobre a grande tribulação. Então, como o tempo é rapidinho, a gente não vai perder tempo. Eu só queria que André se apresentasse, porque tem gente que não conhece, mas assim, essa noite vai ser topada, gente. Amém, amém. Eu quero saudar aí o pessoal que tá entrando. O Giovanni, meu irmão, tá aí. Miqueias disse aí que quando vir aqui em Paulo Afonso vai dar uma chulipa. Eu acho que ele tá dizendo que vai dar uma tapa na minha cabeça. Tá vendo? Profeta Miqueias lá de Arco Verde. Tá bom, Miqueias. Venha, se você me der uma chulipa, eu dou uma de volta. Mas é uma bênção. Saulo, professor Saulo entrou agora, mestre Saulo tá Eita, nessa live aqui, que honra. A minha Eveline pastora, eu agora. digo pastora Patrícia. Gente, já antecipando, Saulo vai ser na próxima terça-feira.
Esse mês Eita, que todinho, os legal. temas das terças vão ser escatologia. Então, cada terça-feira vai ser um convidado diferente sobre um tema diferente. Saulo tá me chamando aí de a careca das nações. Mas olha só, eu agora a nossa live, ela ficou uma live de peso, né? Porque Saulo entrou aí, meu Deus do céu. Aí você sabe que o negócio ficou pesado agora, né? Olha, Juliana tá dizendo que Amém. você Olha, vai fazer implante. ela já tá liberando aí. Juliana é a tesoureira da família, né? Tem que me liberar aí uns 20 mil reais para poder fazer esse implante. Mas vamos lá. Deus é quem nos provém. Pessoal, vou falar rapidinho. Olha, o pastor Valdeilson entrou. Seja bem-vindo, meu pastor. Bem-vindo, Esse é pastor meu líder. Valdeilson. Esse é meu líder aqui, pessoal. Então, eu estou me apresentando, vou fazer isso bem rápido, porque a gente não tem tempo. Né? Meu nome é André Luiz, eu sou aqui da Igreja Verbo da Vida, de Paulo Afonso, Bahia. Sou liderado por esse homem de Deus, pastor Valdeilson, meu mentor, meu líder. Né? Sou ministro nessa igreja, prego a palavra de Deus, também cuido do louvor, do som, do áudio. Estou ali junto com o pastor, né? A gente está aqui percorrendo a carreira, fazendo a obra do Senhor juntos. Né? Eu Amém. também sou representante da Aluminai. A Aluminai é uma associação de graduados do Rema. Estou até com a camisa do Rema aqui, ó, pessoal. Essa escola maravilhosa que eu estudei, que está voltando às aulas esses dias, né? Quero avisar o pessoal que é Aluminai, que venha para a igreja, vocês podem assistir essa aula. Vamos ter aula maravilhosa sobre unção com a professora Cássia. Ela é poderosa, é uma mestre também da palavra, né? E depois de unção, sabe qual a matéria vai ser? Escatologia. Diga aí. Vai ser muito massa. Quem é Ah, isso aí Aluminai eu quero não ir. pode perder. Quem é Aluminai tem direito a assistir às aulas. Então, já é presencial e você pode vir, você quer Aluminai. Então é isso. Sou André, também ensino na escola Escatologia do Reino. Essa escola, ela lança, pelo menos uma vez por ano, um curso completo de escatologia. Eu fui convidado, sou professor convidado do reverendo Jonatas Bragato, e eu ensino nessa escola junto com o Saulo. Eveline foi aluna pioneira da primeira turma da Escola de Escatologia do Reino. Por isso que a Eveline está assim, tão entendida de escatologia. E eu aproveito e convido vocês, quando abrir uma nova turma, vocês estarem fazendo sua matrícula. Amém, Eveline? E eu vou fazer de novo. Nunca. O ano que vem, o Jonatas Bragato falou que vai ter mais coisas ainda. Então, gente, ano que Isso, vem mais tô lá matérias. colada na escola novamente. Amém. Só queria deixar aqui um beijo bem grande para minha pastora, Patrícia, porque ela sempre tá colada comigo, Amém. me honrando. Beijo grande. Eu tenho uma pastora que é minha amiga, isso é muito bom. E ela disse que o pastor Alexandre está lá colado com ela assistindo também. Esse é um homem de Deus e Paz, ele meu é pastor, eu tô com mestre saudade de também, viu? vocês. Mestre, pessoal, um grande professor, um dos melhores que eu já vi da matéria Atos. O homem é especialista em Atos e que para mim é uma honra ter ele aí assistindo também a gente. Então, vamos começar. Agora a gente vai entrar na escatologia Vamos, mesmo, gente. Então, assim, vamos lá. eu acho até que o tempo vai ser pouco para tudo que a gente tem para falar sobre esses dois temas. Depois eu podia ter escolhido só um tema e eu ia roubar a André mais um pouquinho em uma outra terça-feira para ele falar. André, já antecipando, se não der tempo de falar tudo, você aceita uma uma dessa terça a 15, a gente continuar? Então, Dá gente, eu sim, sei que só tem não que vai ver dar meus tempo. horários. Só os horários do trabalho, mas dentro das minhas possibilidades a gente faz sim, a gente estuda junto sim. Amém. Então, eu queria começar. A gente fala muito sobre, eu vou ser arrebatado, eu vou ser arrebatado. E o que é o Hum, arrebatamento, né? Onde a gente vê essa palavra arrebatamento, né? O que significa? Os crentes tudo falam, eu estou esperando ser arrebatado, mas o que é realmente o arrebatamento? amém. Eu vou começar logo quebrando um biscoito aqui, dando assim uma revelação que a princípio pode ser que deixe aqueles que gostam de escatologia um pouco triste, mas não jogue pedra agora. Arrebatamento, a palavra arrebatamento, Eveline, não tem na Bíblia. Sabia disso? Não existe na Bíblia a palavra arrebatamento. Olha que coisa interessante. E a igreja fala tanto em arrebatamento, o arrebatamento está próximo, o arrebatamento da igreja, mas a palavra em si, arrebatamento, esse substantivo, arrebatamento, não existe na Bíblia. Mas André, e por que a Bíblia fala de arrebatamento? Porque na Bíblia existe um verbo que é, no grego, a palavra arpazo, né? A palavrinha grega, arpazo, que é um verbo que significa arrebatar, que significa raptar, tomar à força.
E a gente vai ver alguns textos bíblicos agora que mostram isso. Então, a palavra arrebatamento em si, o evento chamado arrebatamento, a gente não vê isso claro na Bíblia, mas a gente vê a palavra arrebatar. Mas, então, vamos perdoar quem inventou a palavra arrebatamento. Por quê? Porque se existe arrebatar, existe o arrebatamento. Se existe um rapto, existe, né? Se existe o raptar, é porque existe um rapto. Então, o arrebatamento é nada mais, nada menos que um rapto. E a gente vê isso num texto, eu queria que você lesse aí rapidinho pra gente, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Esse texto vai trazer a palavra, o verbo arpazo, né? E com esse verbo a gente vai entender. Pode ler. 1 Tessalonicenses 4, 17. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Amém. Olha, essa palavra arrebatar aí é o verbo arpazo. Na verdade, se a pessoa pegar uma Bíblia no grego, não vai encontrar a palavra no grego arpazo. Vai encontrar, sabe qual palavra? Eu vou até ler aqui. Arpagessômeta. Arpagessômeta. Que é nada mais, nada menos do que esse verbo arpazo conjugado. Por isso que aí aparece seremos arrebatados. Então essa palavra no grego é arpagessômeta, que é arpazo, que significa arrebatar. Então, em 1 Tessalonicenses 4,17, Paulo está dizendo que nós, e ele está se referindo à igreja, ele está se incluindo, nós, os que ficarmos vivos, na ocasião em que Cristo virá buscar a igreja, nós seremos arrebatados, arpagessômeta. Ou seja, nós seremos arrebatados, juntamente com ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Então, o que é arrebatamento? Arrebatamento o que é arrebatar? Vamos falar assim, o que é arrebatar? Arrebatar é arrancar a força. Nós seremos arrancados dessa terra à força. Sabe aquela coisa que você vai estar aqui e de repente é puxado à força? Vai ser desse jeito. André, onde é que tem na Bíblia essa palavra, novamente, né, esse verbo arpazo, em outro texto, para a gente entender? Abre aí em João, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 12. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 12. Tem um texto que dá essa ideia de ser a força, ser tirado de repente. Mas o João 10. mercenário, 10, 12. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, viu o lobo e deixa as ovelhas e foge, e logo as arrebata e dispersa. Olha só. Arrebata. Tá vendo? Lê novamente. Lê novamente para a gente ver a ideia. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Isso. Pronto, na hora que você leu a primeira, não sei se foi a internet, comeu o lobo aí, mas agora eu entendi bem. Então, o lobo vem e as arrebata. Sabe o que é? Leva a força. Imagine um lobo chegando, um monte de ovelha ali, pega, de É repente. tipo um sequestro relâmpago, né, André? É um sequestro à força. Nesse texto aí, a palavra grega usada para as arrebata é a mesma palavrinha lá de 1 Tessalonicenses 4,17. Para seremos arrebatados. É o mesmo verbo, arpazo. Então, tem outros textos, eu vou dizer ao pessoal aqui, porque a gente não tem tempo, mas se você ver lá em Judas, capítulo 1, versículo 23, né? Judas, no versículo 23, você vai ver lá a mesma palavrinha, a mesma ideia de resgatar do perigo, de arrancar a pessoa para que ela não sofra algo que vai acontecer. Outro texto é Mateus 22, 29. Mateus 22, 29. Para a gente fechar, leia Mateus 22, 29. Mateus 22, 29. E a gente vai ter outro texto mostrando essa mesma palavra, arpazo, sendo usada nessa ideia de você arrancar, como se fosse um roubo. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes:
Errais, não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Não, é 22, 29? Isso, Mateus 22, 29. Será que eu dei Deixa eu Aqui dar uma olhada já está aqui. falando da ressurreição esse texto. Mateus. Saulo tá tirando onda, André, tá vendo? Dizendo que Tô eu tô vendo. branca e você tá oposto. Ele Tô não perde a preto. pia. Pronto, Saulo, deixa de tirar onda e acha o versículo e manda pra gente aí. Pronto, eu vou ficar devendo essa referência, porque deve ser Marcos. Deixa eu dar uma olhada aqui, porque. Olha Marcos 22. Não, Marcos só tem até o 16, não é Marcos não. Eu tenho que dar uma olhada É. direito nesse. Marcos não é não. Então, vamos continuar. Então, são textos que mostram pra gente, Mateus Eveline, que essa 13, palavra. 19, ele disse. Pronto, mostra aí, vamos ver. Mateus 13, 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que Isso foi mesmo. semeado ao pé do caminho. Amém. Olha a palavra arrebata aí dizendo de novo. É como se fosse um roubo, sabe? Nesse texto aí, nesse contexto aí, é como se alguém tirasse de repente. Então, toda vez que a gente vê essa palavra arpazo na Bíblia, ela traz essa ideia de um rápido, de algo tirado com força. Amém? Então, o que é o arrebatamento? Para a gente finalizar a nossa resposta. O arrebatamento é um evento que vai acontecer, segundo 1 Tessalonicenses 4,17, Jesus Cristo virá nos ares e ele nos arrancará com força dessa terra. Isso pode acontecer a qualquer momento. Eu posso estar conversando com você aqui e, de repente, eu ser arrancado daqui com força. Eu desapareço daqui. Nós, E eu né? Eu tô acredito junto que vai nessa. acontecer com você também e com todo mundo que está assistindo essa live aí também, né? Todo mundo tá Vamos nessa lá, vamos live. seguir. Eu quero É, agradecer a a gente Saulo aí pela referência, viu? Obrigado, Saulo. Então, André, a gente quando fala de arrebatamento, e a gente nesse momento a gente está falando da visão que a gente acredita, né? E as pessoas têm que saber que existe mais de uma visão, não é isso? Quais são as visões Amém, é verdade. teológicas sobre arrebatamento? Olha só, Eveline, arrebatamento, ele é um dos temas mais centrais da palavra de Deus, sabe? A gente falou o que é arrebatamento, mas é importante dizer que arrebatamento é algo que deve ser ensinado na igreja. A igreja deve tratar do arrebatamento, por quê? Porque essa é nossa esperança, sabe? Claro que Amém. existem outros assuntos a se tratar na igreja do Senhor. A gente precisa saber sobre família, o que é que a Bíblia diz sobre família. A gente tem que entender o que é que a Bíblia diz sobre a nossa provisão, generosidade, prosperidade. A gente tem que aprender e saber o que a Bíblia diz sobre caráter, sobre a forma como a gente deve viver nesse mundo, sobre fé. A gente tem que aprender. Fé é muito básico. A gente tem que aprender logo sobre fé, né? Porque é pela fé, pela graça mediante a fé que somos salvos. Então a gente tem que aprender sobre o caráter de Deus. Tudo isso a gente aprende lá no Rema, não é isso? Mas Isso. uma coisa que é muito importante, é central no Evangelho, nas Escrituras Sagradas, é a nossa esperança. E a primeira coisa que eu e você devemos esperar hoje não é pelo dia do pagamento, não é pelo que vai acontecer na igreja mais tarde, não é pelo próximo filme que vai ser lançado. Não, o que a gente tem que esperar a todo momento é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo arrebatar a igreja. Amém. Por isso é importante essa doutrina. Agora, essa doutrina não é uma doutrina de fácil entendimento, mas um motivo que deve ser ensinado à igreja. Né? Só para a gente Isso. entender, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 10, diz que Jesus Cristo, ele mesmo, ele deu alguns para quê? Para pastores, para mestres, profetas, evangelistas, não é isso? E Evangelista. apóstolos. Isso. Esses dons, eu chamo de dons em forma de pessoas, né? Dons ministeriais. É para quê? O texto explica que é para que a igreja não fique correndo assim
tonto, de um lado para outro, seguindo qualquer vento de doutrina, ou seja, seguindo qualquer vento de ensino. Então é importante a igreja saber sobre o tema para ela não ficar perdida entre várias visões que existem. E arrebatamento, escatologia, é um tema da Bíblia que tem várias visões. Né? Então você vai ter algumas visões acerca do arrebatamento e nós vamos falar sobre elas agora. Né? E depois eu vou dizer qual é a visão que eu creio. Né? E meus irmãos aí que ainda não se decidiram, veja aí qual Eu é a já vi melhor que visão. tem pós aqui na nossa live. Alguém já disse Amém. eu sou pós. Amém. Muito bem. Olha só, quanto a quem será arrebatado, existem dois pensamentos. Quem vai ser arrebatado? Existem dois pensamentos. Existe um chamado arrebatamento parcial, ou seja, Isso. só uma parte dos crentes vai ser arrebatada. E tem outro chamado de arrebatamento total. Todo crente, todo nascido de novo, ele vai ser arrebatado. Certo? O pessoal que defende o arrebatamento parcial, eles acreditam que o arrebatamento não é para todo crente. É para aquele que é mais na linha, parece que é para aquele que merece ser arrebatado. É como se o arrebatamento fosse um tipo de recompensa, galardão, porque você é um crente Galardão. que tá muito bem. Né? Aquele que é mais Confunde o arrebatamento. espiritual, né? Aquele que é mais espiritual, outros acreditam aquele que é batizado no Espírito Santo, que fala em outras línguas, aquele que é mais. Que está servindo na igreja muito mais do que aquele irmãozinho que de repente não está fazendo nada de errado, mas não serve em nenhum departamento, não. Esse aí não vai ser arrebatado, não. Só aqueles pastores mais dedicados. Então, esse é o chamado arrebatamento parcial. Eu não vejo base bíblica para esse tipo de arrebatamento. Para a gente não demorar muito, eu vou falar do outro e já vou me defender. Eu acredito no arrebatamento total, Eveline. O arrebatamento total da igreja. Por quê? Porque a Bíblia diz, a gente acabou de ler um texto em 1 Tessalonicenses 4,17, que Paulo diz assim, ó, nós, os que estivermos vivos. Né? E eu até vou pedir para você ler de novo, só que agora você vai ler a partir do versículo 13. 1 Tessalonicenses 4, você vai ler a partir do 13. Aí a gente finaliza essa primeira parte da resposta. Chega, Jesus. Falei-me, André. Pensei que tinha sumido daí. Não, eu tô achando que ela foi arrebatada. 4 a partir do quanto? Do 13. Do 13. Não quero, Isso. porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Amém. Olha só, o texto está claro aí. Fala que os que morreram, né, os que dormem em Cristo, os que morreram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. E nós, logo depois, nós seremos todos arrebatados. Esse texto aí não faz menção à igreja. A igreja do Senhor será arrebatada. Não tem essa ideia de que, olha, somente os que são mais experientes, os novos convertidos não, vão passar pela tribulação, não vão ser arrebatados. E mesmo para quem crê, mesmo para quem é pós, você imagina, no final da tribulação, a igreja toda ser arrebatada. Não, a igreja toda não, só parte da igreja. Isso não tem lógica. Nem para quem é pré, nem para quem é mes, nem para quem é pós. Não tem lógica esse tipo de entendimento, né? Eu não defendo, eu entendo que toda a igreja. E aí tem mais alguns argumentos. Olha só, a igreja é chamada de corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Está lá em 1 Coríntios capítulo 12. Né? Você vê claramente lá a igreja sendo chamada de corpo de Cristo, comparada. Deixa eu ver qual é o texto aqui para eu deixar para o pessoal. 1 Coríntios 12, versículo 12 e 13. Não precisa ler, não. Nesse texto aí,
de 1 Coríntios 12, você vai ver a igreja sendo chamada de corpo. Né? Então, como um corpo, a igreja toda é arrebatada. A igreja não vai ser arrebatada parte. Você imagina um corpo, ficar um braço, ficar uma perna. Não, o corpo de Cristo vai E ser até arrebatado assim, André, um pensamento bem simples. Deus, ele é um bom pai. Então, o pai ia levar uns filhos e outros iam ficar porque um filho não estava é, tão certinho quanto o outro. Eu acredito que Deus vai levar a igreja toda. toda a igreja. E também tem que lembrar de outro detalhe, porque o pessoal vai dizer, sim, mas aquele crente que anda em pecado, né? O pessoal sempre vai puxar para essa situação. O que é que a gente tem que lembrar? A salvação é pela graça. A salvação não é Isso. por obras. Lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 8 ao 10, diz assim, ó, a salvação é pela graça mediante a fé, não é por obras para que ninguém se glorie. Então, não há nada que a gente faça para merecer a salvação. É pura graça de Deus. Né? O arrebatamento também. Não é aquele que está cumprindo o chamado, tudo certinho, que é por isso que ele vai ser arrebatado. Não, ele vai ser arrebatado porque ele foi salvo. Agora, o Amém. Isso cara só mesmo. vive em pecado. André, me diga uma coisa. Me responda aí. O irmão fulano de tal só vive em pecado, fazendo o que não presta, não vai à igreja, não liga para a Bíblia, não ora, não tem uma vida de santidade, peca, mas peca mesmo de com vontade. Ele vai ser arrebatado? Aí eu vou dizer, ele é crente mesmo? Será que ele é santo, salvo mesmo? Porque se a pessoa anda desse jeito, ele não está me evidenciando que ele é salvo. Sim, ele não vai ser arrebatado, não é por causa das obras, é porque ele não é salvo. Porque se for salvo, Verdade. você vai ser arrebatado. Da mesma forma que a gente pode dizer, o salvo, o santo, o eleito do Senhor, aquele que é salvo em Cristo, ele não tem prazer no pecado. Quando ele peca, porque ainda peca, mas quando ele peca, ele se arrepende. Algo, algo marca ele aqui. Ele não anda em pecado deliberadamente. Né? Uma vida de santidade, ela segue a salvação. A salvação é pela graça. E andar em santidade, e não viver em pecado, andar fazendo as boas obras, é para salvo. Mas as boas obras não vai Amém. te fazer merecedor do arrebatamento. Não, 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 não. O arrebatamento é um evento que ele é causado pela graça. A mesma graça que nos alcançou e que fez com que nós crescêssemos em Jesus como nosso Senhor e Salvador. E hoje nós somos salvos, é a mesma graça que vai nos alcançar naquele dia e nós seremos arrebatados. Quem sabe hoje. Amém? Então, Amém. arrebatamento Amém. total, para mim, é a visão mais bíblica. E, para finalizar, existe também outra divisões a respeito do arrebatamento, que basicamente hoje em dia são quatro. São quatro. Que é quanto ao momento em que a igreja vai ser arrebatada, Eveline. Tem gente que acha que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Tem gente que acha que a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação. Tem gente que acha que a igreja vai ser arrebatada um pouco depois da metade. E tem gente que acha que a igreja vai ser arrebatada no final, depois da tribulação. Você imagina, eu estou falando de quatro visões aí. Então, a visão que acredita que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação são chamados pré-tribulacionistas. Ou seja, essas pessoas que são pré-tribulacionistas, eles creem que a igreja não passa pela grande tribulação. Ela é arrebatada antes do início da tribulação. Amém. As pessoas que acreditam que a igreja é arrebatada no meio da tribulação, ou seja, a igreja passa pela metade da tribulação, vou colocar aqui entre aspas, pela metade mais branda da tribulação, pela metade menos ruim, a igreja, os que acreditam que a igreja passa por esse período e é arrebatada no meio da tribulação são os mesotribulacionistas. Existe agora uma visão que é relativamente nova, chamada pré-ira. Né? O pessoal da visão pré-ira, eles acreditam que a igreja vai passar aí pelos selos, né? Pelo início da tribulação, e a igreja é arrebatada na abertura do sétimo selo. Eu conferi aqui para eu não dizer errado, porque às vezes eu confundo o sexto com o sétimo. Né? E eu tenho isso anotado aqui. Então, eles acreditam que porque nesse selo há uma menção à ira do Cordeiro, então eles acreditam que a igreja não passa pela ira do Cordeiro, que a ira do Cordeiro só se manifesta após o sétimo selo. Então, até o sexto selo, a igreja ainda está aqui. São os chamados pré-ira. E existe a visão que você disse que tem um irmão aí que crê assim, que acredita que a igreja vai passar por toda a tribulação. São os chamados pós-tribulacionistas. Amém? Então, eu vou dizer agora qual é a visão que eu acho mais coerente com a palavra de Deus, com todas as vênias, né?
Eu não estou aqui para atacar a visão de ninguém, mas eu vou dizer a visão que eu acho mais coerente. É a visão, inclusive, que nós ensinamos na Escola de Escatologia do Reino, é a visão que é ensinada no REMA, no Centro de Treinamento REMA Brasil, é a visão da minha igreja, da Igreja Verbo da Vida, é a visão de Evelyn também, que nós somos pré-tribulacionistas. Ou seja, nós cremos que a igreja vai ser arrebatada antes do início da tribulação, né? É essa a nossa visão. Mas existem essas outras também, e cada uma delas, Eveline, vai ter seu argumento, vai ter seus versículos, vai entender, vai pegar na Bíblia e vai dizer, é por isso que eu sou meso-tribulacionista, é por isso que eu sou pós-tribulacionista. Mas eu tenho vários motivos bíblicos para entender que a igreja é arrebatada antes da tribulação. Amém? Amém, isso mesmo. André, alguém fez uma pergunta aqui só para. Alguém perguntou, alguém não, foi o meu aluno Wesley. Ele perguntou se alguém pecar no dia do arrebatamento, vai ser arrebatado? Olha, é, é assim, um crente nascido de novo, ele peca, Eveline? Crente nascido de novo Peca, não peca? é para pecar, mas peca, né? Porque a Bíblia diz que se a Peca, né? gente, Disser que não tem pecado, né? Tá mentindo, né? né, tá Então, mentindo. então o crente peca. Eu mesmo devo ter pecado hoje. Se eu pecar, isso vai me... Eu vou saber que eu pequei, né? E é possível que eu peque daqui a pouco. É possível, porque eu não peco deliberadamente, eu não vivo uma vida de pecado, mas é possível que eu cometa um pecado. Ainda porque eu ainda estou nessa carne, eu ainda estou nesse Carne. mundo, eu ainda estou preso a essa carne, eu ainda estou renovando a minha mente. Né? A Bíblia diz lá em Romanos 12 que a gente não deve se amoldar às coisas desse mundo, mas a gente tem que renovar a nossa mente. Nós estamos nesse processo. Certo? Isso. Filipenses no capítulo 1, versículo 6, diz que Cristo começou uma boa obra em nós. Quando é que ele começou a obra em nós? Quando nós cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, confessamos com a nossa boca, ali começa uma obra, a obra da salvação. Agora, essa obra, nós somos transformados, nosso espírito é transformado, nós somos alcançados, nós ganhamos um novo espírito, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, mas nós ainda estamos num corpo, nós ainda temos uma alma, sentimentos, a gente ainda tem muita coisa para perdoar, a gente ainda tem rancores, tudo isso vai ser trabalhado e renovado. Então, nesse período é possível a gente cometer pecado, certo? Então, vamos dizer que eu cometi um pecado hoje. Seja qual for o pecado, pecadinho ou pecadão, eu cometi um pecado hoje. O que é normal? Eu sei que eu pequei, eu me arrependo, peço perdão e a Bíblia diz que Jesus é um advogado e ele vai me perdoar. E o meu perdão, o meu arrependimento, como eu sou crente, transformado, é um arrependimento genuíno. Então, se o camarada é crente, nascido de novo, crente, nascido de novo, verdadeiramente crente, que não tem prazer no pecado, aquele que reina em vida, aquele que foi alcançado pelo dom da justiça, pela abundância da graça, aquele que verdadeiramente foi salvo pela graça e não por suas obras, se ele pecar, é algo que pode acontecer e ele não vai deixar de ser arrebatado por causa de um pecado. Primeiramente, por quê? Porque com certeza, assim que ele pecar, ele vai se arrepender. A menos que o irmão aí queira me pegar mesmo, me colocar aí num beco sem saída e diga, e se ele cometeu o pecado e no mesmo segundo Jesus vier? Pode ter essa pergunta, Eu acho né? que Aí eu eu vou... penso tanto que a vontade de Deus é que todo mundo se salve, que ele vai esperar um segundinho para essa pessoa dar tempo de se arrepender, viu? Mas, para finalizar a resposta, não é a questão de um pecado cometido que vai tirar da pessoa a salvação. Certo? Isso. Porque se você disser que um crente nascido de novo, ele não foi arrebatado, se ele não foi arrebatado, das duas, uma. Ou ele nunca foi salvo. Ele nunca foi salvo. Porque para ser arrebatado, basta ser salvo. Ser salvo em Cristo. Verdadeiramente salvo. Ou ele nunca foi salvo, ou então, para quem acredita, ele perdeu a salvação. Então é muito grave você apontar para uma pessoa e dizer bem assim, esse camarada aí está afastado da igreja, está desviado. Se Cristo voltasse hoje, ele não era arrebatado.
é muito grave, é um julgamento, é algo que a gente não deve fazer. A gente deve orar pelas pessoas que estão afastadas. A gente deve buscar atrair essas pessoas com amor e não ficar julgando quem vai ser arrebatado, quem não vai ser arrebatado. Eu sei que eu vou ser arrebatado, eu creio que eu não vou conhecer a morte, né? Também. E eu tenho que andar vigilante. Quando eu cometer um pecado, pelo Espírito novo que Deus colocou em mim, eu tenho que saber que eu pequei e eu tenho que me arrepender rapidamente, porque pecado é algo ruim, pecado é um veneno, pecado não é para crente. Nós não somos mais escravos do pecado, nós reinamos em vida. Então, Amém. pecou, se arrepende, muda de direção e não peca mais. E tenho certeza, a Bíblia fala que Cristo, ele está lá pronto a nos perdoar diante do nosso arrependimento. Amém? Amém. Eu ia perguntar, mas já está praticamente respondido que quem vai ser arrebatado, né? Então, assim, a Bíblia fala sobre quem são as pessoas que serão arrebatadas. Sim, Eveline, quando a gente lê o texto, eu vou essa bem rápido, porque a gente já respondeu de fato. Quando a gente vê o texto de 1 Tessalonicenses 4, do 13 a 18, Paulo está falando ali, nós, Paulo era a igreja do Senhor, ele está falando da igreja do Senhor, nós seremos arrebatados. Se você ler lá 1 Coríntios 15, eu não vou ler, deixo aí para os irmãos estudar, a tarefinha de casa. 1 Coríntios 15, ele está falando da ressurreição. Isso é claro que ele está falando para a igreja, né? A ressurreição é uma doutrina básica. Está lá em Hebreus, no capítulo 6. Então, a ressurreição para a vida eterna é para os que são de Cristo, né? Aqueles que foram salvos em Cristo. Então, toda vez que ele fala nessa ressurreição, quando ele fala na ressurreição para a vida, ele mostra lá as primícias. Quem foi o primeiro a ressuscitar pela vida? Para a vida? Jesus Cristo. Está lá em 1 Coríntios capítulo 15. Em seguida, os que são de Cristo. Quem é que é de Cristo hoje? A igreja do Senhor. Então, todo salvo, inclusive, vai ressuscitar também os santos da antiga aliança, porque eles foram salvos também pela graça, crendo em Cristo, que para eles ainda viria. Mas todos os salvos eles ressuscitarão para a vida eterna. E nesses textos deixa claro que nesse momento aí, no momento do arrebatamento da igreja, quem vai ser arrebatado são os salvos, os santos, os que nasceram de novo. Então, a Bíblia mostra pra gente que isso é para a igreja. Se você ler, tem outros textos na Bíblia que vão falar a respeito da tribulação, você também vai perceber, nós que cremos que a igreja não passa pela tribulação, nós vamos perceber em outros textos que Cristo nos livra desse período de ira, que Cristo nos livra desse momento de destruição, de tribulação, de terror. Como é que ele nos livra? Nos arrancando aqui da terra. Então, quem vai ser arrebatado? Os santos da igreja do Senhor. Isso para mim é claro na Bíblia. Amém. André, e o arrebatamento em si, o que vai acontecer no momento do arrebatamento? Como, assim, a gente vai ser arrebatado, mas é como esse arrebatamento? Por exemplo, a gente que está vivo vai para onde nesse arrebatamento? De que forma isso acontece? Pronto. A Bíblia dá umas pistas para a gente. Primeiro, o texto de 1 Tessalonicenses 4. Leia de novo. Esse texto é muito rico, né, para falar do arrebatamento. Versículo É, 16 só, eu quero que você leia. Ele fala de um como aí. Versículo 16. peraí que eu fechei. É interessante que a gente responda com a Bíblia, né? É, porque a gente só falar o que a gente pensa é interessante, mas não tem base bíblica, é o que a gente pensa. Mas é, a partir do quanto? Só o 16. 1 Só Tessalonicenses 16. 4, 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Pronto. Aí já disse pra gente como é que vai ser. Primeiro, Cristo vai vir, né? Vai ter uma trombeta, um som, e a gente vai ser arrebatado. Como? Vai lá para 1 Coríntios 15. Leia aí, 1 Coríntios 15. Eu quero que você leia o 52. 1 Coríntios 15. Vamos ler a Bíblia. 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Tá explicado. Como? Vai ser rápido. Vai ser no No abrir e piscar de fechar olhos. de olhos. Né? Vai ser no piscar de olho. Vai ser assim. Vai ser um momento tão rápido que não dá para descrever.
é um átomo de tempo. A palavra grega aí traz essa ideia de algo muito rápido, muito mais rápido do que um segundo. Então vai ser rápido, né? Vai ser num abrir e fechar de olhos. E o que vai acontecer? Os mortos em Cristo, os que dormem em Cristo, ressuscitarão primeiro, né? E logo em seguida nós seremos transformados, teremos nosso corpo glorificado. Indo para 1 Tessalonicenses 4,16, e todo o corpo de Cristo, mesmo aqueles que já morreram em Cristo e aqueles que estiverem vivos, todos com o corpo glorificado vão ser arrebatados, arrancados aqui da terra e vão estar com Cristo para sempre. Deixa eu falar um negócio interessante que eu pensei agora. Olha só, sobre arrebatamento parcial, que o pessoal gosta de dizer que vai ter crente que vai ficar na tribulação. Eveline, presta atenção nesse texto. O texto de Tessalonicenses, ele diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, não é isso? Isso. Vamos ver a lógica. Aqui. Então, não precisa ler, não. Olha só, ele diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Todo mundo que morreu em Cristo vai ressuscitar. Segundo esse texto de 1 Coríntios 15, todos terão seu corpo transformado. Eles vão ressuscitar num corpo, né, incorruptível. Certo? E todos os mortos em Cristo que ressuscitam, todos eles não vão para o céu? Vamos. Vão. Estou entendendo Ou vai sua ficar lógica. ou vai ressuscitar e vai só parte deles? Não. Aí o pessoal aceita tranquilamente, mesmo os pré-tribulacionistas, aceita tranquilamente que os mortos em Cristo ressuscitam e vão todos para o céu. Agora, os que estão vivos, tem que ficar alguém aqui. Aí, então, lógica, vamos orar para os novos convertidos tudo morrer. Porque assim, eles ressuscitam e vão todos para o céu. Porque pode ser que um novo convertido que, por exemplo, aceitou Jesus, confessou, creu no coração, é crente mesmo, mas ainda não é aquele crente, não foi batizado com o Espírito Santo, não ainda está servindo na igreja, não foi nem um discipulado ainda. Se Cristo arrebatar a igreja, ele não vai. Por quê? Não tem. Então, quando a gente faz aquele apelo, André, de que, olha, quando a gente faz o apelo, se você morrer agora sem Cristo, né? Então, você não vai para o céu. E da mesma forma a gente faz. Mas se você aceitar Jesus agora e você sair daqui da igreja e morrer, e Jesus voltar, você vai para o céu. Então, a gente está pregando uma mentira, né? Se for dessa forma... E acreditando que alguns da igreja vão ficar, entendeu? Então, isso aí é um argumento muito bom que acaba com essa história de arrebatamento parcial. Vamos seguir? Bom, eu queria só saber, quando fala, né, no arrebatamento, e a gente fala tanto na segunda vinda de Cristo, o arrebatamento, quando Jesus vem nos... É a segunda vinda de Cristo que a Bíblia também fala? Olha, Eveline, essa pergunta é interessante, porque tem algumas visões dentro do nosso meio que entendem assim, ó. A segunda vinda de Cristo ela é dividida em duas fases. Né? Essa visão ela é propagada, inclusive, no nosso meio, na nossa igreja. A segunda vinda de Cristo, ela envolve o arrebatamento e a sua segunda vinda gloriosa. Certo? Então, coloca a segunda vinda, isso é uma visão dispensacionalista. O que é que eu quero dizer com dispensacionalista? Assim, o sistema teológico que interpreta a Bíblia dessa forma, que crê no reino milenar literal, ele tem esse argumento de que a segunda vinda ela é única, só vai ter uma segunda, não vai ter uma terceira. Cristo não veio a primeira vez, vem a segunda para arrebatar a igreja e vem a terceira. Não, Cristo veio a primeira vez e ele vem a segunda. Só que a segunda vez, ela envolve o arrebatamento da igreja, vai passar um período, que ninguém sabe de quantos anos é, né? Tem um período aí entre o arrebatamento da igreja e a segunda vinda. Dentro desse período tem... André, deixa eu abrir só um parênteses aqui para que quem está nessa live lembre que não é automaticamente que a igreja é arrebatada e vai começar a tribulação, né? Tem muita gente que acha que é automático, né? Não. Então, assim, esclarece isso melhor para esse pessoal. Assim que a igreja é arrebatada, abre-se a possibilidade para começar a tribulação, mas ela não começa imediatamente o arrebatamento da igreja. Para a tribulação começar, ela precisa de duas coisas. O arrebatamento da igreja, no meu entender, na nossa visão, a gente acredita que a igreja tem que ser tirada daqui. E 2, tem que se levantar o anticristo. Tem que se levantar um cidadão, né, um grande líder aí, um príncipe, como diz a Bíblia em Daniel, capítulo 9,
no versículo 27, diz que esse príncipe, esse líder, ele vai fazer um acordo. E esse acordo, ele é por uma semana. Esse acordo, ele tem 7 anos, uma semana de anos. Então, a partir desse acordo que ele faz com muitos, é que começa a tribulação, que dura 7 anos. Mas esse acordo que ele vai fazer com muitos, não é necessariamente no dia do arrebatamento da igreja. Pode ser que depois do arrebatamento da igreja passe 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, para que o anticristo se manifeste e assine. O interessante é que o anticristo ele não se manifesta com a igreja aqui na Terra. Eu sempre digo isso porque não dá para o anticristo, ele é um homem que ele é possuído por Satanás. Ele é um homem que ele opera na força, na eficácia de Satanás, né? Ele é um servo de Satanás. E você imagina, Eveline, a Bíblia diz que a igreja tem autoridade no nome de Jesus para expulsar demônios. Não tem? A Bíblia diz que nós podemos, no nome de Jesus, expulsar demônios. Nós estamos aqui exatamente para desfazer a obra de Satanás. Aí, com a igreja aqui, você acha que tem condições do anticristo conseguir as vitórias que a Bíblia fala que ele vai conseguir fazer tudo que ele pretende fazer? Não, porque a igreja estaria aqui para impedi-lo. É por isso que a Bíblia diz lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, que existe algo que detém a manifestação do anticristo. E eu creio que o que detém a manifestação do anticristo é o Espírito Santo através da igreja. É o Espírito Santo através da igreja. Amém? Então, a igreja tem que ser retirada, muito bem. Mas depois vai passar um tempo até se manifestar o anticristo. E quando ele se manifestar, vai ter a tribulação, o período tribulacional. Amém? Eu não sei se eu respondi a pergunta. Qual era? Respondeu, sim. Não, era sobre se, é porque eu te interrompi, perdão. Era sobre se a segunda vinda de Jesus estava, se o arrebatamento era a segunda vinda de Jesus. Sim, eu ainda tenho que terminar. Então, há uma visão que a segunda vinda, ela tem essas duas fases. Uma primeira fase, Jesus vem nas nuvens, e a segunda fase seria a segunda vinda. E também tem outra visão dentro do nosso meio também, de quem crê, quem é pré-tribulacionista, é que o arrebatamento não é considerado uma vinda. Né? Uma vinda no sentido que Cristo vem para a terra, vem para ficar. Não, no arrebatamento ele vem nas nuvens, arrebata, arranca a igreja aqui da terra e fica por lá mesmo, de lá vai para o céu. Né? A gente estava respondendo, como vai ser o arrebatamento? Cristo vem, arrebata a sua noiva, arranca a força aqui da terra e leva com ele para quê? Para galardoar, para entregar os galardões. Né? Nós vamos ser galardoados por Cristo lá no céu. Mas Cristo não pisa na terra. Mas na segunda vinda, Cristo vem com a igreja. Olha só a diferença. No arrebatamento, por isso que eu não gosto de chamar o arrebatamento da primeira fase da segunda vinda. Mas eu entendo que é possível esse entendimento. Eu entendo, sem problema. Eu gosto de dizer que o arrebatamento não é. Porque quando eu falo vinda, eu penso, ele vem para ficar. Ele vem estabelecer algo aqui na terra. E isso vai acontecer na segunda vinda. Então, no arrebatamento, Jesus Cristo vem nos ares, arranca a sua igreja daqui e leva com ele. Na segunda vinda, não. Ele vem com a igreja. E ele vence o inimigo aqui e ele estabelece o seu reino milenar. Ele vem para ficar, ele pisa nessa terra. E ele vai reinar nessa terra por 1000 anos. Né? No arrebatamento, você não vê essas coisas. Você vê a igreja sendo retirada da terra. E depois do arrebatamento, em algum momento vai se iniciar a tribulação. Na segunda vinda, não. O próximo passo depois da segunda vinda não é tribulação. O próximo passo depois da segunda vinda é o início do reino milenar. Na verdade, a segunda vinda é o fim, é o que dá fim à grande tribulação. Entendeu? Então tem essas diferenças. E que eu acredito que. Eu acredito que a segunda vinda é só quando Jesus pisa novamente aqui na Terra. Enquanto ele Aí é fica a nos segunda vinda. ares, eu não concordo com essa visão de estar dividida a segunda vinda. Ou era uma terceira vinda, ou. Fica complicado, né? Não é? Eu acho que a segunda vinda é quando ele vem implantar o reino milenar aqui, e é a segunda vinda. Por Isso tudo que eu mesmo. já estudei. O Wesley está perguntando se a Bíblia, peraí, deixa eu só voltar um pouquinho, se os textos bíblicos que falam sobre a grande tribulação e o arrebatamento estão organizados da maneira que irão acontecer. Acho que é numa sequência que ele está perguntando, na sequência do que vai acontecer. Não, né? Porque a gente vai Pergunta de estudar novo, lá em Eveline, Daniel, cortou um pouco. Ele está perguntando se, é assim, tem uma dúvida, os textos bíblicos que falam a respeito da grande tribulação e do arrebatamento estão organizados
da maneira que irão acontecer? Ah, certo. Não, não dá pra gente ver isso, não, porque, olha, a tribulação, ela é falada na Bíblia desde o Antigo Testamento. Você vai encontrar Isaías, né? Quer ver? Lê aí, Evelina. Isaías, capítulo 13. Lê aí, Isaías, capítulo 13, versículo 6. Acho que é. Se não for, é o outro. 13:6. Ui, vai, porque o dia do Senhor está perto. Vem do Todo-Poderoso como assolação. Olha só, Isaías está falando do dia do Senhor. Que dia do Senhor é esse aí? Está falando da tribulação. Um período de ira, um período de assolação. Lê aí, deixa eu ver, Joel, capítulo 2, versículo 1 e 2. Joel, capítulo 2, versículo 1 e 2. Botar você para folhear a Bíblia. Saulo está dizendo que a pergunta realmente, a pergunta é de um pós-tribulacionista. E assim, eu acho que ele É, queria uma cronologia em relação é, aos textos bíblicos, né? Deixa eu dar uma olhada, é, eu não tô achando. Capítulo, eu entendi que é a pergunta de um pós-tribulacionista. qual é o capítulo, André? 2, versículo 1 e 2. 2. 2, versículo 1 e 2. Tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem. Ele está perto. Dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Então, você vê aí, ó, Isaías, Joel, a gente não vai ler mais, mas em Mateus 24, Jesus Cristo diz, Mateus 24, 21, que serão dias como nunca aconteceu na história, dias terríveis, dia de tribulação. Então você vai ver tribulação em vários textos, e já arrebatamento, você vai ver claramente apenas nas cartas. Né? Nós estamos falando do arrebatamento da igreja. A igreja é um mistério, a igreja aparece no Novo Testamento, a Bíblia mesmo fala, né? Não se fala da igreja no Velho Testamento. Por que eu penso assim? Porque eu sigo uma linha de interpretação chamada dispensacionalismo, que diferencia a igreja de Israel. Israel, Israel, igreja é igreja. Então, não necessariamente a gente vai precisar de uma cronologia, um texto mostrando que o arrebatamento Isso. começa, depois acontece o arrebatamento, depois do arrebatamento. Agora, tem um texto em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 3, eu acho que dá tempo da gente ler ele, a gente vai ter uma ideia de uma certa cronologia aí que, para mim, ele deixa claro que o arrebatamento acontece antes da manifestação do anticristo e a manifestação do anticristo acontece antes, um pouquinho antes do início da tribulação. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Leia do 1. Orai, irmãos, rogo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela reunião com ele, Uhum. que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia, e esse dia está escrito com D maiúsculo, de Cristo, estivesse já perto. Então, O dia, esse dia com D olha, maiúsculo faz toda uma diferença. você vê aí um texto onde ele fala, primeiro, ele diz que ele não quer que eles se movam do que eles já têm aprendido, de uma posição que eles estavam. Paulo já tinha ensinado a respeito disso. Ele fala do dia do Senhor. É isso que eles estão acreditando, que o dia do Senhor já estava acontecendo, que é esse dia do Senhor. Quando a gente vai procurar estudar o que é esse dia do Senhor, isso merecia outra live, a gente vai entender que o dia do Senhor se refere à grande tribulação, a tribulação final. Por quê? Porque no próprio texto fala que haverá repentina destruição. A gente tem lá em 1 Tessalonicenses também um texto falando disso. Então, você olhando dentro do contexto, eu acabei de mostrar para você lá em Isaías, no capítulo 13, que o dia do Senhor é um dia de assolação. Joel, um dia de trevas. Né? Você vai ver vários textos da Bíblia mostrando que o dia do Senhor se refere à tribulação. Aí ele diz aí que esse dia não acontecerá sem que antes aconteça duas coisas. Leia aí de novo o 3.
Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Pronto, está falando do anticristo. Então, duas coisas vão Isso. acontecer, Eveline, para que comece o dia do Senhor. Porque ele diz no dia como se o dia do Senhor já estivesse perto. Não, mas isso só vai acontecer, a tribulação, o dia do Senhor, só vai acontecer quando acontecer a apostasia e depois se manifestar esse anticristo. Esse homem da perdição, esse filho da perdição, esse homem do pecado. Certo? Duas coisas. Agora, para a gente entender o que é apostasia, vai ter uma briga. Ixi. Porque muita gente vai dizer, a apostasia é o afastamento da fé. Mas se você ler esse texto com todo cuidado, o texto não fala do que é apostasia. O texto diz só assim, ó, a apostasia. Se você vai lá em Timóteo, você vai ver lá ele falando apostasia da fé. 1 Timóteo, apostasia da fé, se eu não me engano, capítulo 4. Ele deixa claro que a apostasia é da fé. E tem outros textos também mostrando que a apostasia nem necessariamente significa algo ruim. Hoje a gente, quando escuta fulano apostatou, a gente já diz, eita, esse se afastou da fé. Se afastou da igreja, pelo menos. Né? O apóstata hoje é um cara que se afastou de Deus, se afastou da fé. Mas na língua grega, apostasia, ela significa separar, retirar, se afastar. Agora precisa de um complemento. Se retirar de onde? Se afastar de quê? Separar de quê? Então, aí não tem. Aí fala como um evento único. A apostasia. Ou seja, a retirada. O afastamento. O A arrebatamento. separação. É o arrebatamento. Não tem outro significado, para mim, melhor para a apostasia aí do que o arrebatamento. A apostasia, ela significa somente isso. Se aí dissesse a apostasia da fé, eu dizia, era a separação da fé, o afastamento da fé. Mas aí fala só a apostasia. Tem um artigo, né, definido aí, a apostasia. Então, esse texto, não sou eu que defendo isso, eu não estou louco. Grandes teólogos, de White Pentecoste, Thomas Ice, grandes estudiosos de escatologia, já entendem que a apostasia aí está falando do arrebatamento. Ou seja, duas coisas têm que acontecer para que comece a tribulação. E aí eu estou falando de cronologia. A primeira coisa, a apostasia ou a retirada, a separação da igreja da terra. A apostasia. Depois, cronologicamente, a manifestação do filho da perdição. Aí, cronologicamente, o filho da perdição, a gente vai lá para Daniel, capítulo 9, 27. Daniel 9, 27. Ele assina um acordo. Quando ele assina o acordo é por uma semana. Então, começa a tribulação. Então, cronologicamente, arrebatamento, depois, manifestação do anticristo, ele assina um acordo, grande tribulação. Depois da grande tribulação, cronologicamente, no final da tribulação, a grande tribulação termina com o retorno glorioso, a segunda vinda de Cristo. Amém? Cronologicamente, depois da segunda vinda de Cristo, vem o reino milenar estabelecido por ele. Amém. Amém. Então deu para entender, gente, mais claro do que isso, não tem como ter dúvidas, né? E aí eu acho que a gente tem só um minutinho, André. Eita, rapaz, mas foi bom, A viu? gente não vai dar para falar de tribulação hoje, mas eu já queria deixar marcado com você para de hoje a 15, se no seu Qual é a data? Qual é a horário data você de hoje, é estiver 15? disponível. Eita, eu tô sem calendário aqui, mas Eu deve ser tenho. dia 15 ou 16, mais ou menos, né? Que hoje é primeiro. Dia 15, dá pra mim, viu? Pode Dia marcar. 15? Dá? Pronto. Então, gente, já tá marcado. Eu pensei que 1 hora ia dar pra gente falar sobre os dois assuntos, mas eu sabia, porque o assunto era extenso. E eu tinha colocado bem pouquinhas perguntas para eu fazer para André, mas escatologia, gente, eu tô estudando escatologia tem 4 anos e eu ainda se disser, tá preparada? Eu disse, não, ainda falta muita coisa. E é porque eu faço os cursos todos que aparecem, né? Já estou desejosa do próximo que vai ter no ano que vem. Então, assim, eu queria agradecer muito, André, reverendo André, mestre topado, assim, foi meu professor. Gente, a gente. André fez um texto no final da nossa aula de escatologia do reino que eu chorei. Ele colocou o nosso nome dentro do texto bíblico, eu chorava. Que aula maravilhosa. Eu nem vou entrar em detalhes porque só tem 20 segundos. Eu queria agradecer muito a Amém. oportunidade de ter feito essa live com você, André. Você é Amém, uma amém. bênção para mim. E
Deixa aí, tem 10 segundinhos para você falar. Graça e paz, eu amo vocês. Terça-feira, dia 15, a gente se encontra aqui, viu? Foi um prazer. E na próxima terça tem live com Saulistão.